Graça e paz, meus irmãos. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, passando aqui para trazer as mensagens de John G. Lake, Seminário de Cura sobre o domínio sobre os demônios, doença e a morte. O tema da mensagem é domínio de um cristão. Você que está passando pelo nosso canal agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais notificações, deixe o seu like, diga de onde você está nos acompanhando, deixe o seu testemunho de milagres. Isto vai impulsionar a vida de outras pessoas a se encher de fé também. Seja um colaborador desse canal com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Embaixo tem como você ver na descrição número da conta e a chave Pix. Geralmente as pessoas, quando fazem um depósito, o nome da pessoa aparece, principalmente na chave Pix. Pegamos o nome dessas pessoas, colocamos no caderno de oração e oramos por ela. Vamos então nas palavras de John G. Lake, domínio de um cristão. A cura divina não é uma coisa nova, é tão antiga quanto o livro sagrado. Eu escolhi hoje o primeiro capítulo de Gênesis com ênfase no versículo 26. E disse Deus: façamos o homem para nossa semelhança e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre cada coisa que se arrasta sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu quero que você observe o versículo 31 do mesmo capítulo. E Deus viu tudo o que ele fez, e eis que foi tudo muito bom. Eu li isso com muito cuidado, com muita atenção, prestando atenção mesmo do fato de que Deus fez tudo de bom. E houve um momento na história da raça humana quando não havia um homem ou uma mulher com um câncer, ou um tumor, ou tuberculose, ou leucemia, câncer, não. Não existia pessoas com diabetes ou qualquer outras das 10.000 coisas que afligem a humanidade em nossos dias. Agora, Deus disse a este homem e a esta mulher que ele apresentou ao mundo, que eles tenham o domínio. Você sabia que a palavra domínio é quase uma palavra perdida no vocabulário do cristianismo? Mas na alma daquele que verdadeiramente conhece a Deus e tem entrado em contato com o Senhor como seu Salvador e curador, seu primeiro estado de consciência é uma sensação de domínio. O domínio sobre o pecado é a primeira coisa da qual a alma cristã se torna consciente. E, na verdade, a alma iluminada por Deus tem domínio sobre a doença da mesma forma. Tendo estado sob o domínio do pecado e tendo estado afastado de Deus, o homem, ao vir para Deus, o pecado é aniquilado e toda a força maligna cai por terra. Sim, a união do homem com Deus traz o domínio do Espírito de Deus que se manifesta sobre o pecado, aniquila o pecado, traz a liberdade, liberdade de consciência, liberdade sobre todas as coisas e poder. E possivelmente a primeira sensação vivida na consciência e na alma é uma sensação de vitória. Eu não posso imaginar que quando Adão queria que as vacas ou as ovelhas viessem até ele, ele precisava sair correndo atrás com um cachorro para pegá-las. Vivendo como ele fez, o Deus poderoso e grandioso, a imagem e semelhança de Deus na pessoa de Adão e tendo domínio sobre todas as coisas, ele ordenava, as vacas vinham, as ovelhas e os animais. Se ele queria que um pássaro viesse até ele, ele ordenava e o pássaro vinha. É bom para o homem conhecer e exercer a autoridade de Deus,
Normalmente ouvimos muito mais sobre como exercitar a autoridade de Deus sobre tudo mais, exceto sobre nós mesmos. Parece que nesses dias os homens têm estudado sobre tudo, entrado em todo o conhecimento humano, mas têm se afastado do conhecimento de Deus e da revelação da palavra de Deus. É uma tristeza, porque os homens sabem tão pouco sobre si mesmos. É bom para que a pessoa venha conhecer as qualidades que Deus colocou na mente e na natureza do homem. Na verdade, as Escrituras nos recomendam exercer controle de nós mesmos, levar cada pensamento cativo para a obediência de Cristo. Não devemos estar com a mente divagando, se afastando das coisas de Deus e separado da mente de Deus. Sim, nós temos a mente de Cristo. Quando nós estamos sentindo que por alguma coisa, por algum momento, estamos com os pensamentos se afastando de Deus, nós devemos dizer: pensamentos, sejam cativos para a obediência de Cristo. Há uma lei que está na mente, que foi dirigida para nós, que a nossa mente deve estar fixada em Deus. Uma mente com ideais da santidade de Deus e a integridade de corpo, alma e espírito, estabelecido pela fé. Uma mente cuja própria estrutura contém Deus e tem capacidade para obter, reter e utilizar o maior grau do Espírito do Deus vivo eterno dentro de nós. Bendito seja o seu nome. É isto que a palavra diz: vós tendes a mente de Cristo, vós tendes o bom perfume de Cristo. Suponha que pudéssemos colocar numa fila, há alguns anos atrás, as pessoas que estão aqui. Seria muito triste, porque passaria muitas pessoas aqui doentes, enfermas. Mas porque tiveram conhecimento de Deus, do poder de Deus, da revelação de Deus e a operação de Deus e foram curadas, hoje, se nós fizéssemos uma fila, todas as pessoas que estão aqui neste grande auditório estão completamente curadas, louvando e glorificando a Deus. Bendito seja Deus! Houve um dia em que não havia ninguém para passar na plataforma com um câncer, ninguém teve mais um tumor ou qualquer outra forma de doença. Nossos primeiros pais foram adoráveis, doces e bons. Cada gota de sangue em seu corpo era perfeita, 100% puro. Isso é o que estamos tentando obter hoje em dia, e levando os homens a entender Deus. Sim, entender que Deus está tentando fazer com que eles se separem das coisas que dizem respeito aos sentidos, a compreensão da mentalidade humana, e se volte para a mentalidade divina, para que Ele, Deus, para que a vida de Deus se manifeste em nós, em nossa vida como no princípio, da mesma forma que veio no princípio e tomou posse da vida dos homens. Que esta vida divina volte novamente para nós. Uma das formas de receber a manifestação desta vida é através da palavra de Deus. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida. A vida na palavra de Deus. A palavra de Deus manifesta a vida dentro de nós, com a mesma doçura divina e celestial. A pureza que é reconhecida em nós, tornando-nos pessoas doces e puros, adorável, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Deus, vendo que os homens estavam em dificuldade, que o pecado, a doença, a morte prevaleceram, sim, Deus, a fim de nos salvar,
de salvar a raça humana do extermínio, foi compelido a manifestar o Redentor e a redenção. Jesus Cristo veio a este mundo como o divino remédio de Deus. Ele não tem outro remédio a não ser o Senhor Jesus Cristo. O remédio de Deus é uma pessoa, não uma coisa. Quando Jesus Cristo estabeleceu seu método de cura no mundo, era peculiar e distinto. O diabo pode manifestar alguns sintomas e evidências, e isto se traduzindo em forma de enfermidades no homem, e muitas vezes desenvolve essas doenças, dores. Mas Deus tem um método peculiar de curar todas as pessoas. Cristo o usou porque era divinamente superior a todos os outros sistemas e força, e alcançaria um resultado que nenhum outro poderia alcançar. Nenhum homem nunca viveu no mundo que fez os olhos crescerem em uma criança que não tinha olhos, ou um homem que nasceu cego passar a ver e a enxergar. Nenhum homem já criou um remédio no mundo que faria a perna de uma garota crescer 5 centímetros depois que ela tinha 17 anos e tinha sido nascida nessa condição. Deus demonstra a superioridade de um sistema e de seu poder e seu remédio divino que irá realizar no homem o que nada mais fará. Uma das dificuldades que Deus tem em remover da mente do homem na linha de cura é uma coisa miserável que frequentemente prevalece nos melhores círculos cristãos, onde a cura é ensinada e praticada. A ideia de que a cura divina é algo desassociado ou separado da salvação de Cristo. Isto não é verdade. A cura é simplesmente a salvação de Jesus Cristo, tendo sua ação divina na carne de um homem, da mesma forma que teve sua divinação na alma de um homem, ou no espírito do homem. Quando Cristo curou o corpo, ele curou a alma. Tudo o que o homem precisa fazer é aceitar essa verdade. Seus olhos espirituais deficientes recebem a visão, a iluminação, a revelação. A mente adormecida torna-se ativa e seu corpo doente é curado. E Deus manifesta os pensamentos da mente de Cristo. A cura em um indivíduo é a demonstração de Deus para aquela alma que ele foi perdoado de seus pecados. Se ele apenas tiver bom senso para acreditar, ele sai da presença de Deus livre em corpo, livre em alma, livre em espírito, curado por dentro e curado por fora. A Bíblia diz, falando a respeito deste assunto, que ele colocou algo muito importante. Está alguma pessoa dentre vós doente? Mande chamar os anciões da igreja. Fale para os anciões orar, derramar o óleo, ungindo essa pessoa com azeite santo. E a oração da fé salvará o doente. E se ele cometeu pecados, eles serão perdoados. Veja que bênção. Bendito seja Deus. Quando cura o homem do corpo, ele curou também da alma e perdoou os pecados. Deus faz isso. Ao homem cabe crer e receber pela fé. Agora, meus amados, esse é o serviço que estamos tentando executar. Que quando nos unimos e fazemos a oração da fé, com a inteligência que a palavra de Deus revela naquele livro sagrado, haverá um resultado divino de cura e perdão. Quero passar para vocês 2 fatos notáveis neste momento. Primeiro, no princípio Deus tinha um homem perfeito, Adão e Eva. Eram pessoas perfeitas. Eles não eram deficientes em nada. Então o homem vagou para o pecado e a degeneração. Há uma relação entre doença e pecado, que sem pecado na raça humana
não necessariamente o indivíduo, mas que sem pecado na raça humana não haveria doenças, no tempo presente, nem no passado e nem no futuro. A palavra de Deus se levanta contra isso. Através do pecado, a morte entrou no mundo. O que é a doença? É uma morte lenta. Falo para vocês, meus amados, que quando você vier a Deus para a cura de seu corpo, deve ser com um arrependimento contrito, confessando os seus pecados. Não só pecados, transgressões, mas pecado na sua essência. Aquele estado da alma que o faz transgredir. A condição que venho discutindo com você é mais do que uma condição pessoal. É o que diz respeito para a raça humana. Toda a raça humana está afetada, semelhantemente por causa do pecado. O primeiro ativo que diz respeito à leucemia, câncer e toda sorte de doença, tuberculose e toda classe de doença, provém do inferno, provém do diabo. Ele é o agente causador. Ao expulsar o diabo, as pessoas são curadas. Os germes, vírus, não têm o direito de estar no seu sangue, em suas células, em seu corpo, nos seus ossos, na sua carne. Não tem o direito de estar ali roubando a vida de você. O fato é que a existência foi poluída pelo pecado, gerando a morte. Morrendo aos poucos, muitos estão por causa da doença, da enfermidade e por causa das dores. A vontade de Deus é salvar o homem do pecado e dos efeitos do pecado. Jesus falou algumas palavras muito simples quando o leproso disse a Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me são. Ele reconheceu que Jesus tinha o poder, mas não estava claro sobre sua vontade. Eu não tenho nenhuma objeção se você está fazendo esse tipo de oração, desde que você seja tão ignorante quanto aquele homem a respeito da vontade de Deus. Mas você não é. Jesus disse: eu quero. Esta é a vontade de Deus, revelada pela palavra para dar inteligência sobre o que é a vontade de Deus. E de Gênesis a Apocalipse enfatiza uma coisa, que a vontade de Deus é libertar o corpo, a alma e o espírito do homem do pecado e os efeitos do pecado, que é a doença e a morte. E quando a vontade de Deus for totalmente realizada, a existência humana será limpa e livre do pecado, das doenças e a morte, que vão ter que desaparecer. O início da imortalidade é que quando Deus respira sua vida em você e em mim, os nossos espíritos se tornam os recipientes da vida eterna em Jesus Cristo para sempre. Como deve ser simples para as pessoas que têm esta confiança e fé no Senhor Jesus Cristo e em sua salvação. Sim, em sua salvação, a salvação de todas as coisas que denegridem, que colocam o homem para baixo e que levam o homem para a morte. O desejo de Deus é que você seja limpo completamente, que você seja sarado. E a propósito, a palavra sozo quer dizer salvação completa, completa em todos os sentidos. Deus deseja isso para você. É simples, mas é eficaz. Deus deseja a sua salvação. Para isso, basta você adicionar fé para o corpo e também para o espírito. Uma das liberdades mais agradáveis do mundo é a liberdade mental e espiritual que vem com a libertação da escravidão do medo. O medo da doença, o medo disso e daquilo, o medo da dificuldade e o medo dessa dificuldade. Nosso Deus diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos convida a ter confiança nele por causa de sua onipotência. Todas as coisas são possíveis para Ele e para quem tem fé, para quem crê. Jesus disse:
Tudo é possível ao que crer. Não é um lindo relacionamento? Um relacionamento tão vital que o Todo-Poderoso Deus entra em sua alma e faz morada em seu corpo e você se torna templo do Espírito Santo? Por quê? Por causa da fé do crente. O crente é uma pessoa diferente. Deus te abençoe e Deus te guarde. Deus deseja que você tenha domínio sobre os demônios, doenças e a morte.